Vamos que vamos, então, atualizando o caos elétrico aqui, o blackout, o apagão que segue ainda fazendo suas vítimas e tendo seus reflexos sentidos por muita gente aqui em São Paulo. Eu proponho que a gente faça aqui um abre-alas com o nosso bom dia para quem. Vamos que vamos. E o meu bom dia de hoje vai para a Justiça, que finalmente resolveu acender uma luz no apagão que já dura uma semana em São Paulo. Isso porque, com 36 mil imóveis ainda no escuro, o prazo foi dado: 24 horas para a Enel restabelecer a energia ou R$100 mil por hora de multa no lombo da Enel. Multa que parece grande, mas diante do caos é pequena. Enquanto isso, a conta da paciência já está estourada há muito tempo. O problema, meus queridos, é que amanhã o céu promete mais um temporal com rajadas de vento de até 90 km por hora. A Enel, que deveria estar preparada para essas situações, continua acumulando desculpas enquanto a população acumula velas. O governo federal, que poderia intervir, espera a ANEEL se mexer. E o problema não é só a falta de luz, é a falta de ação. E a luz no fim do túnel, vocês devem estar se perguntando, parece, na verdade, um fio desencapado, porque no final não se trata apenas de religar a energia, mas de religar a eficiência, religar a competência e religar a responsabilidade, algo que até agora segue em curto-circuito total. Mas, claro, essa é só a minha opinião e eu quero ouvir dos meus pares também. Traz aqui para a gente, David, as últimas atualizações. O presidente da Enel, Guilherme Lencastre, esse nome que talvez a bola da vez, dizendo que, enfim, agora são 36 mil, dando como se praticamente resolvido. Eu imagino que os 36 mil ainda no breu discordam frontalmente dessa impressão do presidente da Enel. O que você acha? Agora de manhã ele deu uma coletiva de imprensa e falou esse absurdo, né? Que 35 mil pessoas ainda continuam sem energia, mas está dentro da normalidade. É normal a pessoa ficar sem energia desde sexta-feira. Com certeza a Bia Manfredini vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa coletiva de imprensa, o que mais ele falou. Mas o que mais me chamou a atenção diante de tudo isso é essa normalidade por parte da concessionária, sendo que as pessoas estão sem energia desde sexta-feira. Sexta-feira. Hoje é quinta. A gente já está chegando a uma semana sem energia e o presidente considerar normal 35 mil imóveis. Justiça, enfim, entrando no circuito, com perdão do trocadilho, tardiamente, mas pelo visto botou aí um basta nessa situação, fez essa liminar e aí a gente vai ver como que a gente vai seguir adiante. Olha só, ninguém melhor que a nossa querida Bia Manfredini, aqui da nossa equipe de reportagem do Morning Show, que vai trazer agora, ao vivaço aqui com a gente, as últimas atualizações aí pela cidade. Onde é que você está, Bia? Me conta. E também a repercussão, não só dentre as autoridades, mas o pessoal, no mínimo esses 36 mil imóveis, a gente imagina os cidadãos e os familiares dentro de todo esse espaço que ainda estão aflitos, querendo uma resolução quanto antes. Bom dia. Oi, Marinho, bom dia para você também, para todo mundo aí no estúdio do Morning Show, quem nos acompanha. A gente acaba de sair da coletiva de imprensa do presidente da Enel em São Paulo, Guilherme Lencastre, que durou mais ou menos uma hora, e foi nessa coletiva de imprensa que eles anunciaram o fim da crise, né, do apagão. Importante dizer, fim anunciado poucas horas antes, como você bem lembrou, do fim daquele prazo dado pelo Ministério de Minas e Energia, para que eles conseguissem restabelecer, então, a luz para todos os afetados. Interessante a gente dizer que eles corrigiram o número de afetados. No sábado, em coletiva do próprio presidente da Enel, eles tinham dito que 2.100.000 pessoas tinham sido diretamente atingidas pelo apagão na capital e também na região metropolitana. Hoje, esse número saltou em 1 milhão de pessoas a mais, então foi atualizado para 3.100.000 pessoas, isso contando já desde o início do apagão, às 7 horas de sexta-feira. Eles disseram, então, que acabou a crise, né? O presidente da Enel São Paulo diz que 36 mil clientes, 36 mil residências ainda estão sem luz, mas que são residências cujos registros de falta de energia foram feitos a partir do dia 13, ou seja, a partir do domingo, e que os registros entre sexta e sábado foram todos atendidos. A gente separou um trecho dessa fala dele para vocês entenderem melhor. Vamos acompanhar. Nesse momento, estamos com 36 mil clientes sem energia. Isso significa uma operação muito próxima da normalidade do nosso negócio. Nós temos 8,2 milhões de clientes. Numa operação normal, esse número oscila, inclusive, entre esse patamar
36 ou até um pouco mais. Nós continuamos com a nossa força de trabalho totalmente mobilizada, atuando em campo, e é possível que existam alguns casos ainda de clientes mais antigos, e esses são os prioritários que nós vamos restabelecer a partir de agora. O que quer dizer, Guilherme Lencastre, é que as ocorrências aí a partir do dia 13, que são essas 36 mil, eles não têm certeza, não dá para saber se são ocorrências ainda referentes ao apagão, aos ventos e à chuva de sexta-feira ou não. Ele também disse que esse foi o pior evento climático extremo nos últimos 29 anos, ou seja, desde 1995, e criticou os erros e a falta de previsão do tempo adequada. Diz que a previsão que eles tinham era de uma situação muito melhor do que a que realmente ocorreu. Ele também pediu mais incentivos para que a Enel e outras empresas de energia possam investir numa rede mais resiliente e reforçou que a rede subterrânea, aqueles em que os fios ficam enterrados, custa 10 vezes mais do que a rede aérea, que é a que nós temos hoje, que é muito afetada pela queda de árvores. Por fim, para a gente fechar falando do que está por vir, né? O David falou, eu estava ouvindo agora, da previsão do tempo a partir de amanhã, tem o alerta da Defesa Civil entre sexta e domingo. A Enel diz que continua com os funcionários de prontidão mobilizados, então com a equipe extra para os próximos dias. São pouco menos de 2.500 funcionários, isso porque as equipes que vieram do Rio de Janeiro e do Ceará para reforçar, ajudar aqui em São Paulo, foram embora. Então, pouco menos de 2.500 estão de prontidão e vão ficar até domingo trabalhando, caso a gente tenha uma emenda aí de problemas, mais uma vez eventos como esse ocorrendo. No auge da crise agora desta semana, foram 2.900 funcionários trabalhando, já que 400 foram emprestados de outras empresas, outras concessionárias de energia elétrica. Marinho. Beleza, boa, muito bem. Bia Manfredini, obrigado pelas atualizações. A gente já vem aqui para repercutir com a bancada. Não sem antes fazer um rápido break para você que está ligadaço aqui no nosso Morning Show. Vamos partir para um rápido break. Fica aqui com a gente, muita coisa para a gente repercutir ainda para vocês. Muita informação, muito entretenimento. Daqui a pouco a gente está de volta. Meus amigos, olha só. Eu andei pesquisando aqui com os meus, pensando cá com os meus botões e pesquisando. Você sabe, meu caro Mano Ferreira, qual é o menor salário de um funcionário da ANEEL? Não faço ideia. ANEEL, né? ANEEL. Agência ANEEL. Agência. ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Energia Elétrica. Certo? R$ 12.897. Ou seja, para o famoso Aspone, né, que são aqueles servidores um pouco inúteis, né, e que acabam, enfim, ficando ali em berço esplêndido, geralmente costuma sobrar recurso. Mas na ponta, para realmente prestar o serviço, realmente acaba faltando recurso na hora que é mais necessário e falta ação concreta para resolver a parada e fazer valer esse tipo de recurso. O que eu quero dizer com isso? O Brasil parece adorar sempre uma burocracia, mas na hora de prestar um serviço com a mínima qualidade, se omite. Não quero generalizar, mas a gente fica até perguntando, será que com mais fiscalização a contenção teria sido maior? O dano teria sido menor? A gente não sabe responder, mas provavelmente sim. O fato é que faltou fiscalização da Enel e muito. Mas, Marinho, eu confesso que essa fala do presidente da Enel eu fico, assim, sem palavras. É inacreditável. Primeiro, parece que ele foi apresentado às mudanças climáticas, aos extremos climáticos, sexta-feira, né? Ficou muito surpreso. Como assim? A previsão do tempo não foi tão precisa. Sabe o que ele está fazendo lá? Em que mundo ele vive? Ou ele caiu de paraquedas? Em que mundo? Novembro, em São Paulo, até onde eu sei, moro aqui há 6 anos agora, tempestade, chuva, não é isso? Sim, eu lembro. De Deus, Caos. Janeiro, fevereiro, março. E os extremos Também? climáticos estão cada vez mais, com ocorrência cada vez mais frequente. Ele não viu o noticiário do Rio Grande do Sul, todos os problemas que nós temos vivido com mudanças climáticas, ou seja, a Enel precisa criar, como qualquer empresa que presta serviço, especialmente na área de infraestrutura, precisa criar planos de resiliência e adaptação climática. Então, que ele venha agora se tratar como uma vítima das circunstâncias, pelo amor de Deus, que falta de liderança. É nesse embalo dessa falta de liderança, essa bateção de cabeça, essa falta de famoso semancol
Conhece o semancol, meu caro David? Me ajuda a definir também. Pessoa que não se manca, que não se liga nos seus arredores, tem uma sensibilidade zero no momento ali de tensão como esse. Então a gente vai levantar para vocês cortarem, a gente quer muito ouvir a opinião de vocês, acessando www.jovempan.com.br. Lá a gente lançou a pergunta do dia aqui do nosso Morning Show no nosso site. Você aí do outro lado, concorda que 36 mil pessoas estarem sem energia a essa altura do campeonato, 7 dias depois, pode estar dentro da normalidade, como disse o presidente da Enel? Fica a pergunta para vocês. Levantei para vocês cortarem, vamos tentar ter unanimidade uma vez? Acho que só se chegar a mãe do Guilherme Lencastre está vendo o Morning Show aqui Esse e talvez morar em Nárnia, não é possível. Pois é. Bom, não é. Ele veio no mundo maravilhoso de Bob. Agora, ele falou que é tranquilo, né? Dentro da normalidade, 35 mil pessoas sem luz. Fique numa casa sem energia, presidente. 10 dias, aí depois o senhor vem falar para mim que é normal, para nossa audiência que é normal isso. Temos ainda o nosso Roberto Mota. Você me ouve bem, Mota? Está aqui com a gente? Perfeitamente. Boa. Perfeitamente. Sempre presente, que corpo, não está corpo presente, mas sempre aqui firme e forte. Mota, queria muito te ouvir também, porque aqui para provocar discussão, aqui para lançar uma faísca. Esse debate reacendeu a ideia de que privatizações sem um marco regulatório rígido e uma fiscalização criteriosa pode acabar levando a situações dessa como a Enel, que a gestão do serviço elétrico nas grandes metrópoles deveria voltar às mãos do Estado, porque aí sim você pode, enfim, cobrar os seus representantes. É um argumento que a gente tem ouvido ser reacendido aí no meio desse debate público. É por aí, quero te ouvir, quero entender se você vai também concordar nesse sentido. Só esperando aqui brevemente para a gente recepcionar agora sim, nesse exato momento, de volta para a rádio, aqui para manter aqui a coesão do nosso programa. Estamos de volta para você que está ligadaço aqui no Morning Show. E o tema da vez, claro, a gente ainda repercutindo, 36 mil imóveis sem luz, bateção de cabeça generalizada, terceirização de culpa e um festival de incompetência. Roberto Mota, a palavra é sua e a questão se as privatizações deveriam ser revistas aqui no Brasil a partir desse festival ou se realmente esse é um caso isolado. Agora sim, vamos te ouvir. Olha, esse problema não tem nada a ver com mudanças climáticas. Esse problema tem a ver com a constância da incompetência. A única coisa pior do que o desempenho da Enel é a comunicação da Enel. Consegue ser pior ainda. E aí você tem a ANEEL com a obrigação de fiscalizar a Enel. Fica muito confuso. Eu conversei com pessoas que entendem desse assunto e eles disseram o seguinte: a raiz desse problema está na falta de investimentos de modernização por parte da concessionária, o que inclui tornar a rede subterrânea. É um investimento estimado aí por volta de 150 bilhões de reais. Agora, por que a concessionária não faz esse investimento? Porque, de acordo com o contrato atual, esses investimentos não seriam remunerados, ou seja, não haveria um aumento da tarifa para completar esses investimentos. Mas como, Roberto? Esses investimentos não são parte das obrigações da concessionária? Isso tudo depende do contrato. Contrato de concessões são uma coisa muito complicada de fazer e mais complicada ainda de fiscalizar. Eu já estudei alguns desses contratos. Até agora, para mim, o único plano de ação factível foi o plano apresentado pelo governador Tarcísio. Eu vejo muita gente dizendo tem que romper o contrato, tem que expulsar a Enel. E quem é que vai assumir o serviço de energia amanhã? Vocês acham que alguma outra empresa vai aceitar esse contrato que não está funcionando com a Enel? Então é preciso cabeça fria e, acima de tudo, Marinho, entender as lições desse episódio. Gestão pública, especialmente o que tem a ver com concessão de serviços públicos, é coisa para gente competente e preparada que sabe o que está fazendo. E, para mim, até agora, só apareceu uma pessoa nesse debate com essas qualidades, que foi o governador Tarcísio. Quero ouvir o nosso delegado Palumbo também. Boa, Mota. Quero ouvir o Palumbo, quero ouvir a Jess. É isso. Justiça deu 24 horas, determinou a cada dia que passar 100 mil ali para a Enel ter que comparecer. Por hora. Por hora, meu Deus do céu, por hora. Então, justo. De hora em hora a coisa só melhora, justo. Pelo visto. Justo, totalmente justo.
Mas a dúvida que eu fico, dado esse festival de incompetência, eu fico até em dúvida se a Enel pagou a própria conta de energia e vai receber esse e-mail e essa notificação. Não, depois sinceramente, que um gerador eu numa começo rua a que ficar já tem com energia, dúvida. eu não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada. A quantidade de lambança que eles estão aprontando aí, dá pra gente enumerar. É absurdo as declarações do presidente. É uma pior do que a outra. Ele tá dando um tiro no pé. Vamos ver. Pega vamos 35 mil famílias e fala que não, é normal ficar sem energia. É absurdo. Eu também não sei nem o que falar diante de uma declaração tão absurda como essa. Vai que é sua, Jess. Então, no final do dia, eu acho que a grande questão é uma sugestão para o presidente, um media training de algum processo comunicativo que ele não tem. Eu faço isso. Temos a nossa especialista. Procura aqui, Jess. Jess Peixoto. Eu não gostaria de atendê-lo, porque eu não quero ajudá-lo nesse momento, porque eu acho que ele está deixando muito... O que ele está errando está sendo um favor para a gente ver o absurdo que é. Ele começou uma coletiva de imprensa falando que era normal 36 mil pessoas. Vamos valorizar a empresa. Normal, 36 mil só, galera. Vamos lá. Não dá, né? Não dá para normalizar isso e trabalhar dessa forma. E aqui, um ponto interessante nessa treta toda com a Enel é que a Enel, ela tem participação. A Enel era uma estatal, 100% estatal, e uma parte dela ainda é do governo da Itália. Então, existe um conflito diplomático aqui que também está acontecendo nos bastidores, que é das relações Brasil-Itália e das críticas bem fundamentadas que a Enel tem sofrido. Por quê? Porque cerca de 23% do capital da Enel é do governo italiano, que tem uma influência grande dentro dessa empresa. E lá atrás, em junho, no G7, na reunião dos países ali, o presidente Lula, inclusive, encontrou com o CEO da Enel, tirou uma foto com ele e com a querida Giorgia Meloni, que é lá a nossa primeira-ministra da Itália. Então, existe um conflito aí que é se a concessão vai continuar. Porque, assim, na coletiva, ele até falou sobre isso. Nós vamos avaliar se o contrato, se vale a pena, tem que ser revisto. Por quê? Porque, em termos de imagem global, ficou muito feio para a Enel. Ficou muito feio porque um monte de países que eles querem expandir, agora vem esse case do Brasil e fala, nossa, essa empresa não funciona. Então, eu acho que é um setor que tem muito interesse de vários grupos pelo mundo e que essa empresa é uma gigante do setor, mas que agora ela sai fragilizada até em capital internacional, em habilidade internacional por conta desses erros. E aqui, o presidente, o Guilherme Alencastre, aqui no Brasil, ele está cometendo esses erros e ele está prejudicando a Enel no mundo. Então, com certeza, os dirigentes não estão satisfeitos com ele. Meus amigos, vamos lembrar, amanhã previsão de chuvas fortíssimas, ventos aí poderosíssimos, estamos falando de poderia chegar até 90 km por hora. Que ele já falou que as árvores tinham que cair, já caíram. Então tá tranquilo também. Pois é. É brincadeira, é brincadeira. Tem gente até dizendo assim, não, como já vem outro apagão, com certeza, ele tá poupando esforços ali para poder estar pronto pro próximo, entendeu? É brincadeira, entendeu? E sem nenhum plano adverso também, né? Pois é. Porque de contingência, ontem no 3 em 1, até eles trouxeram uma entrevista do ministro do Tribunal de Contas da União, onde a Enel relatou, durante uma CPI, que não tinha nenhum tipo de plano de contingência. Então é um absurdo isso. Voltamos a dizer, toda crise é uma oportunidade, já diz o velho ditado, e que essa seja uma oportunidade para, finalmente, as autoridades deixarem a politicagem rasteira uma vez na vida de lado e priorizar um mínimo de concertação, de realmente se investir em trazer uma solução estrutural para esse troço, para a gente não ter que ficar voltando à era medieval em pleno 2024, Esse é um ponto central, pelo amor de Deus. Porque o governo do PT está tentando aproveitar essa situação para defender uma mudança na regulação, na forma de governança das agências reguladoras, para aumentar a influência política, no lugar de reforçar o caráter técnico. Eles querem propor que o mandato dos diretores das agências passe a ser coincidente com o presidente, para que cada presidente possa fazer as indicações políticas ao seu bel prazer, aparelhando as agências. Isso seria um tiro no pé, um gol contra, que pioraria o problema. André, eu posso trazer um fun fact, um fato interessante sobre a Enel, bem rápido. O diretor, o Scaroni, ele é o atual presidente do Conselho de Administração da Enel. Okay. Só que em 1992, ele foi preso na Operação Mãos Limpas. E o motivo, segundo a imprensa italiana, é que o executivo ele cumpriu pena de 1 ano e 4 meses por pagamento de subornos a terceiros para conseguir comprar contratos da Enel, de acordo, claro, com a imprensa italiana. Então é um fato interessante, né, sobre essa parte sobre a Enel que nós não sabíamos, que muitas vezes não vem a público. E que eu não estou falando só dessa empresa, mas de várias empresas, nós já vimos isso acontecer em vários lugares do mundo, em que essas práticas, elas estão lá. Só que um detalhe, ele ainda é o presidente do conselho agora. São os fantasmas do passado voltando a assombrar aí a diretoria da Enel. Vamos entender, vamos ver.
Mas a gente torce para que o quanto antes a solução seja trazida de uma vez por todas para a gente realmente voltar à normalidade aqui o quanto antes, mas tem que se precaver, porque vem chuva fortíssimas aí nos próximos dias. Mas olha só.